Amigos e amigas, nessa segunda-feira, dia 2 de agosto, o Evangelho, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus toma conhecimento da morte de seu primo, precursor João Batista. Jesus se afasta para um lugar deserto, pois Jesus já sabia que depois de João Batista seria sua vez. Passaria pela morte, pelo martírio, como João Batista passara. Depois Jesus se encontra com a multidão. E ele continua sua missão tendo compaixão daquela multidão. Multidão sedenta e faminta. Sedenta e faminta da palavra, da instrução, do carinho, do cuidado, do zelo, do olhar de Jesus. E Jesus prega, ensina, cura os doentes, alivia a dor e os sofrimentos das pessoas. E ainda vai saciar também a fome material, pois está tarde, os discípulos estão preocupados, pedem para que Jesus despedisse a multidão, mas Jesus diz algo muito intrigante para os discípulos de todos os tempos, inclusive para nós hoje, amigos e amigas. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus pede que os próprios discípulos providenciassem o necessário para que aquela multidão pudesse se alimentar, pudesse se prover daquela necessidade básica. E essa palavra hoje é dirigida a cada um de nós. Nós mesmos devemos dar de comer àqueles que têm fome, devemos vestir os despidos, devemos preocupar com os doentes, devemos dar atenção, ouvido aos desesperados, aos deprimidos, nós mesmos. E não ficar empurrando responsabilidade para os outros. É o governo, é o prefeito, é o governador, é o presidente da república, são os políticos? Não. São os empresários? Não. É cada um de nós que deve praticar o gesto da partilha, como Jesus ensina, a partir de 5 pães e 2 peixes. Abençoa, dá graças a Deus, porque todo alimento é dom de Deus, por isso, a oração de ação de graças a Deus, por aqueles 5 pães e 2 peixes. Depois Jesus entrega para que os discípulos mesmos dessem, para que os discípulos distribuíssem ao povo aquele alimento. Não é Jesus que passa entregando para cada um pedaço do pão, um pedaço de peixe, mas os discípulos que deram de comer a partir do gesto que Jesus realiza de agradecer a Deus pelo alimento e de realizar uma grande partilha, onde todos comeram e ainda houve uma sobra. Com isso nós vamos aprendendo, quando nós repartimos, quando nós dividimos, quando nós partilhamos, todos ficarão satisfeitos e ainda sobrará. Não precisamos ter medo, não ficaremos sem nada. Pelo contrário, nós receberemos
muito mais, mediante a nossa iniciativa de partilhar. Aprendamos com Jesus a abrir a mão, a abrir o coração. Aprendamos com Jesus a agradecer ao Pai do céu, cada dia, o alimento que Ele nos concede. Aprendamos com Jesus a socorrer as necessidades de nossos semelhantes. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos vós, desça sobre esta nova semana, desça sobre este mês vocacional, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.